Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Geografia. Eu sou o professor Luciano Teixeira de Geopolítica e na aula de hoje nós vamos abordar a questão palestina, um assunto histórico, um assunto complexo que vem gerando uma instabilidade muito grande no Oriente Médio. Então, vem comigo agora para nós tomarmos nota desse assunto extremamente interessante e ao mesmo tempo sangrento, infelizmente. Então, quando nós falamos aqui da questão palestina, nós precisamos observar quem são os atores, os protagonistas, os envolvidos nestes assuntos, né? Nessa situação, nesses conflitos. Então, nós vamos ter a Autoridade Palestina, né? A Organização para a Libertação da Palestina, vamos ter o Estado de Israel. Vamos ter também os Estados Unidos, que proporciona um apoio incondicional ao Estado de Israel. São palavras do próprio presidente Joe Biden. Se não existisse Israel, Estados Unidos teria de criar o Estado de Israel. Tamanha a importância que tem o Oriente Médio quando nós falamos de rotas comerciais, de navegações, né, pontos estratégicos e, claro, é a região que detém a maior reserva de petróleo do mundo. Região. E, claro, vamos ter também aqui a influência da França e do Reino Unido, quando nós falamos aqui do Acordo Secreto de maio de 1916, que nós vamos comentar aqui também. O papel da ONU na partilha da Palestina em novembro de 1947. Outra coisa que nós precisamos observar, todo e qualquer conflito que nós abordarmos, nós precisamos conhecer a localização, precisamos saber onde fica, precisamos olhar para este mapa, porque muitos desses conflitos são por questões estratégicas, são por posições estratégicas, ou podendo envolver pontos, bases, navegações. Precisamos olhar o contexto histórico, né, a importância daquela região, se é uma importância, né, territorial, se é um conflito étnico, um conflito religioso, um conflito político. Precisamos olhar a questão demográfica e, claro, a origem e as consequências desse conflito. E não esqueçam, todo e qualquer conflito ele vai passar pela questão, né, da geografia, porque ele pode envolver questões étnicas, culturais, religiosas, políticas, ou podendo envolver posições estratégicas e recursos. Então, por trás desses conflitos, nós vamos ter alguma dessas questões. Então, é importante fazer essa pergunta. O que temos, né, por trás desse conflito? E observar ali os interesses. E quando nós falamos aqui da questão palestina, a região ela é o berço de 3 religiões monoteístas. Nós vamos ter aqui, né, é o berço do judaísmo, o berço do cristianismo e o berço do islamismo. Temos um secularismo religioso na região. Eu vou trazer aqui para vocês também um breve contexto histórico para que nós possamos observar que o conflito não é de hoje, muito menos, né, de 47 para cá. Ele é muito antigo. Nós temos movimentações ali antes de Cristo. Um exemplo, o Êxodo, né? Em 1300 a.C., nós tínhamos ali o deslocamento de 500.000 de judeus conduzidos por Moisés, o mais humilde de todos os homens, levando os judeus até a terra prometida, a terra de Canaã. Um ponto importante, histórico. Depois, ainda na região, nós vamos ter as cruzadas realizadas pelos romanos, né? E, ao mesmo tempo, estabelecendo uma perseguição aos judeus, e aí nós vamos ter a diáspora, quando milhares de judeus vão se espalhar em direção à Europa. O primeiro encontro sionista, que foi registrado em 1897 na Suíça, né, o acordo, né, de Sykes-Picot, envolvendo ali o Reino Unido e a França também, isso em maio de 1916, a declaração de Arthur Balfour em 1917, falar também do Tratado de Versalhes, que impôs a derrota à Alemanha, e isso é importante para nós compreendermos a retórica, né? Quando o Partido Nazista retoma o poder, a crise vai ser lembrada para dar uma ideia de fortalecimento de Estado aqui na Alemanha. Em 39 a 45 nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial e a expansão alemã, e a ideia, né, desse diabólico Hitler defendendo a ideia de uma raça pura. E aí, com isso, em 41 até 44, nós vamos ter o Holocausto, a perseguição aos judeus. É importante nós observarmos para esse período da história, até para compreender, após, né, a Segunda Guerra Mundial, ali o retorno de milhares de judeus para a Palestina. Por que para a Palestina?
porque a Palestina era a terra prometida, a terra de Canaã. Então nós temos um contexto histórico aqui. Em 47, a partilha da Palestina, organizada pela Organização das Nações Unidas. Em 48, nós vamos ter a primeira guerra árabe-israelense. Depois, em 67, a Guerra dos 6 Dias, né? Exatamente, durante os 6 dias, envolvendo aqui Israel, Síria, Egito e Jordânia. Em 73, vamos ter a Guerra do Yom Kippur, né, que aconteceu no dia do feriado, né, judeu. E em 82, Israel invade o Líbano. Olha só como a história se repete. Nós temos, nesse momento, né, o Estado israelense invadindo o território líbano também. 1987, o primeiro levante, ou a primeira intifada, né, é aqui que vai surgir o Hamas, essa organização política que possui também, né, uma organização militar. Em 1933, nós vamos ter o Acordo de Oslo, na Noruega, esse acordo ali sendo intermediado pelos Estados Unidos, na época com o presidente Bill Clinton. De 2000 a 2005, vamos ter a segunda intifada, o segundo levante. Em 2017, questões mais recentes, Donald Trump reconhece Jerusalém como a capital do Estado de Israel, gerando mais um conflito. E em 2019, ele reconhece a soberania, né, israelense sobre o território das colinas de Golã, que pertencem à Síria. Então, trazendo só um rápido panorama. Agora, quando nós olhamos para a questão histórica, olha só, gente, nós vamos ter aqui, antes de Cristo, na região, a jornada de Abraão. Vamos ter aqui a terra de Canaã, a terra que até então foi prometida para os judeus. Mas nós não podemos esquecer que há 3.000 anos atrás, nós já tínhamos essa região aqui sendo utilizada como rota comercial. É uma área muito antiga, né? Uma área onde milhares de povos circularam por ali. Então ela tem uma importância comercial histórica muito grande. Precisamos levar isso em conta também, assim como tem a saída para o mar Mediterrâneo. Tá? E aí, em 1300 a.C., assim que os judeus conseguem a liberdade, até porque então eram escravos dos egípcios, eles migram em direção à terra prometida, que fica na região da Palestina, a terra de Canaã. Então, Moisés conduz 500.000 de judeus em direção a esta terra. E aí, com o passar dos anos, nós vamos ter ali entre os séculos 2 e 3, vamos ter as cruzadas, com os romanos ocupando a região e, né, organizando uma perseguição aos judeus que vão se espalhar pela Europa. Nós vamos ter ali a diáspora. E lá na Europa, nós vamos ter em 1897 o primeiro encontro sionista, considerado então o nacionalismo judaico, organizado pelo húngaro Theodor Herzl. O que fica decretado neste primeiro encontro sionista, né? O retorno dos judeus para a Palestina. Então, em ata, primeiro encontro sionista decretando o retorno dos judeus para a Palestina. Então, é muito importante, do ponto de vista histórico, né, nós considerarmos esta ata, este encontro, até porque nós vamos ter uma mobilização daqui para frente para que, né, ocorra este retorno. Então, ponto também histórico importante para nós considerarmos. E em 1916, 16 de maio de 1916, nós vamos ter, né, o diplomata britânico Mark Sykes e François Georges-Picot, o francês, estabelecendo uma zona de influência no Oriente Médio, né, estabelecendo zona de controle e zona de influência. E na época ali, né, prometendo, né, mundos ali para os chefes de estados e promessas que não foram cumpridas. Mas o que ficou disso? Nós tivemos uma modificação destas fronteiras. Tivemos ali o controle da França em determinadas áreas e o controle britânico em determinadas áreas. E é importante nós observarmos que a parte que é hoje Israel e também Cisjordânia, tínhamos ali uma influência muito grande britânica. A Inglaterra controlava essa região. Importante dar conta disso, que a Inglaterra controlava a região da Palestina. Por isso, e olha só o detalhe, isso em 1916. Por isso que em 1917, o Lorde britânico Arthur Balfour, ele vai escrever uma declaração apoiando a causa judaica para a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. E esta carta ela é considerada a pedra fundamental para a criação do Estado para os judeus.
Mas por que a Inglaterra fez isso? Porque ela controlava essa área. Ela tinha um domínio, ela tinha influência nesse momento, né? E detalhe, importante perceber que isso, né, aconteceu em meio à Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, importante nós marcarmos aqui o Tratado, né, de Sykes-Picot de 1916, quando França e Inglaterra vão estabelecer uma zona de influência no Oriente Médio. E a partir disso, né, até mesmo por conta do interesse, o interesse na guerra, o que a Inglaterra faz? Apoia a causa judaica, que é a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina, e também com uma tentativa de intermediar, né, conflitos ali na região e ganhar apoio dos judeus na Primeira Guerra Mundial. Então, o estabelecimento de um lar nacional para os judeus na Palestina, simbolizando a pedra fundamental. E aí, em novembro de 47, nós vamos ter a ONU partilhando. Mas antes disso, tá? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1919 nós vamos ter ali o Tratado de Versalhes, né, o Acordo de Versalhes, assinado no Palácio de Versalhes, na França, no qual eles vão impor uma série de cláusulas à Alemanha. Uma delas aqui, a Alsácia e a Lorena serão reintegradas à soberania francesa, a Alemanha renuncia em favor das principais potências aliadas, né? As forças militares alemãs serão desmobilizadas e reduzidas para 100 mil homens, as forças militares da Alemanha não deverão comportar nenhuma aviação militar ou naval ou qualquer artilharia pesada. E a Alemanha é obrigada a reparar todos os prejuízos causados aos aliados. Bom, a Alemanha vai mergulhar numa crise até então. A Alemanha mergulha numa crise a partir desse tratado. Inclusive devolvendo territórios que foram conquistados além mar. Mas, em 1933, o partido nazista ascende, chega ao poder, e nós vamos ter Adolf Hitler estabelecendo o nazismo e expandindo o território e utilizando, né, como argumento a questão da crise e defendendo a ideia de uma raça pura e, mais do que isso, responsabilizando muitos, né, judeus pela crise alemã. E a partir disso, o que ele vai organizar? Campos de extermínio, campos de concentração, campos que foram organizados de uma forma metódica, pragmática, organizada para exterminar pessoas. Então nós vamos ter uma caça agora aos judeus. Né? Dezenas de campos espalhados entre Alemanha, Polônia, República Tcheca e o mais famoso deles, né, o campo ali de Auschwitz I e Auschwitz II, Birkenau, que ficam em Oswiecim, na Polônia. Então é importante nós trazermos esse contexto histórico, né, observar essa tragédia que é inegável, inclusive a Alemanha ela faz questão de manter viva essa memória para que isso nunca mais se repita. Mas a partir do Holocausto, com imagens inclusive aqui que eu tive a oportunidade de registrar, né, em janeiro e fevereiro de 2023, são imagens tristes, pesadas destes campos de concentração, campos de extermínio. O que nós vamos ter a partir daqui? Milhares de judeus, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vão retornar para a Palestina, a terra que foi prometida. E vamos ter uma pressão muito grande em cima da recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU, para a criação de um lar nacional para os judeus. E é claro, o que vai estar muito presente, né, na memória, isso no mundo? As imagens do Holocausto. Então nós vamos ter assim uma pressão em cima da ONU para a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. E aí, em novembro de 1947, nós vamos ter a criação do Estado de Israel. Vamos ter a partilha da Palestina, a criação do Estado duplo. Um Estado para os judeus e um Estado para os palestinos. Mas isso eu vou contar no nosso segundo bloco. Valeu? Continuem nos acompanhando. Fiquem com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.